pra você, mano. Não sei qual a diferença de ter atualizado o Android aqui, mas não tô vendo vantagem ou desvantagem. Só deu alguma mudada assim no design, em alguns aspectos, assim na barra de cima, né? Onde indica a informação, quando vem e-mail, mensagem pra você. Só mudou a cor e não sei, né? Pra mim ficou um pouquinho ruim porque ocupou mais memória aí, né? Mas enfim, né? Fazer o que, né? Tem um cara passando aqui do lado. Eu não tô gostando desse cotidiano do país, não, mano. Não tô gostando disso. Por que que o ser humano é assim, né? É aquela coisa que eu sempre falo, né? Para pra pensar. Se todo mundo pensasse positivo, se todo mundo pensasse em fazer coisa boa, não teria coisa ruim. É a verdade absoluta. Por que em vez das pessoas serem gananciosas, ao invés de pensar assim em serem egoístas, por que elas não tendem a ser, digamos, honestas? Ao invés de agir de má fé, que assim, se todo mundo não fizesse coisa errada, não haveria tudo isso que está acontecendo no mundo. Mas quem sou eu para falar essas coisas, né? Eu já fiz muita coisa errada na vida, mas tem coisa que a gente tem que parar e pensar, né? É uma coisa que eu sempre digo, né? Chega num ponto que tá uma bagunça, uma confusão, devido ao fato que eu falei, das pessoas agirem erradas, agirem de uma forma egoísta e não ajudarem um ao outro. Por diversos fatores, né? Uma delas é porque dá trabalho, e ninguém quer trabalho, porque é mais difícil. Pelo fato de ser fácil, as pessoas agem erradas, porque o que é mais fácil sempre acaba dando coisa errada. É aquela velha frase, né? O que vem fácil, vai fácil. E o que é difícil sempre vale mais a pena. Só que quem quer ficar dando trabalho de fazer algo, sendo que ela tem aquela outra opção, né? Aquela opção de você fazer por trás, fazer aquela segunda opção que na verdade você não deveria escolher. Mudando de assunto, eu vejo que o ser humano ele chega num absurdo, tanto nesses aspectos que eu tinha falado, de cada vez mais ele evoluir intelectualmente, ele acaba se autodestruindo. E ele vai se autodestruir com todas essas tecnologias, que parece ser extremamente impressionante. Mas o que me assusta é de saber que os seres humanos estão conseguindo criar inteligência artificial. Uma inteligência artificial que não precisa de controle de um ser humano para ele fazer algum objetivo, para ele obedecer uma ordem. O ser humano está conseguindo chegar a um ponto em que as máquinas vão ter o próprio controle de seu próprio trabalho, da sua função, da função que ele foi projetado a fazer. Parece ser uma coisa inovadora, uma coisa impressionante, mas ao mesmo tempo isso pode acabar destruindo todo mundo. Todo mundo, você, eu, a humanidade inteira. Algoritmos que fazem trabalhos que o ser humano há muito tempo atrás fazia. Hoje as máquinas fazem por conta própria. Você não precisa ficar sob controle das máquinas. Elas sabem o que fazem. Agora pensa, devido a essa inteligência artificial que as máquinas têm, uma hora ou outra ela vai conseguir ser capaz de criar seu próprio raciocínio, de saber da sua própria opinião, de saber ter seu próprio pensamento em relação a algo. E se eles perceberem de tantas coisas erradas que o ser humano faz e acontecerem aquilo que a ficção mostra, de que tipo o ser humano fazia muita coisa errada, e a máquina por si só vai analisar isso e de acordo com o que ele pensar, ele vai chegar a alguma conclusão, né? Já que o ser humano colocou uma inteligência artificial nas máquinas. Hoje, o ser humano foi capaz de chegar ao ponto de criar um jogo onde uma máquina, um algoritmo, consegue resolver ele. Não na primeira vez, assim como qualquer ser humano. Ele ficou jogando, ele errava a primeira vez, errava a segunda, mas conforme ele foi jogando, ele foi acertando com seus erros. E isso já é uma inteligência. E isso mostra que a máquina está entendendo o que ele está fazendo. Ou seja, ele tem inteligência própria. Eu vi isso. O algoritmo resolveu um jogo em que dificilmente um ser humano vai chegar na perfeição.
E a máquina, em menos tempo que um ser humano, comparado a um ser humano, conseguiu resolver o jogo. À medida que ele foi jogando, ele foi entendendo como que funciona o jogo, como que faz para resolver. E quando o jogo não dava a opção dele perder ou ganhar, a inteligência artificial fez com que a máquina pausasse o jogo. Foi a solução que a máquina encontrou para aquele jogo. Ou seja, o objetivo do jogo é fazer com que a pessoa que está jogando não perca. Então, o que a máquina pensou? Se eu não tenho mais a escolha de ganhar, porque o jogo já chegou naquele ponto em que não tem mais como ele ganhar. E sabe o que a máquina fez? Sabendo que a única opção dele era desistir ou perder. Simplesmente ele pausou o jogo. Porque sabendo que ele pausando o jogo, ele não ia ter a opção de perder, mas também não ia ganhar. Mas ele optou por pausar o jogo, porque assim ele não ia perder o jogo. E seguindo essa lógica, digamos que ele não ganhou, mas ele também não perdeu, sabe? Ou seja, a máquina tem uma inteligência artificial que ele soube entender, e isso me assusta. Bom, eu falei muita coisa confusa, mas deu para entender, né? Vou desligar porque eu não tenho muito espaço. E acessa lá os canais lá. Falou. I'm chasing starlight to find a style away. Breathing